Quando eu quero uma expansão rápida de maxila, né? Então eu tenho que saber exatamente o que é certo para corrigir o que é errado. Se eu não sei o certo, se eu não sei o quanto que eu tenho que abrir, qual é a medida certa da expansão, quanto que é a norma correta dessa expansão, você vai abrindo até quando? Né? Então tem um limite. E alguns casos, né, que eu retrato. Então, às vezes, o cliente usou lá até os seus 18 anos, fez ortodontia. E aí deu uma recidiva, retornou. Cara, ele vem aqui, já adulto, 30 anos, 40 anos, vem lá com aquelas retrações, né, absurdas nos molares, nos pré. E aí ele conta a história de como que ele era, né? Então ele fala, eu usei um aparelho no céu da boca. Fala, percebi. Aí eu pergunto, abriu aqui, né? Ele fala, abriu um pouco, mas não tanto quanto o ortodontista queria. O que ele errou? A localização do parafuso do Hyrax. Mas você não vai errar mais, tá? Então, olha só. Então, o McNamara, né, e o Howe fizeram essa análise e fizeram uma média, né? Essa análise média. Então, olha só, o que eles começaram a analisar vários modelos e determinaram lá dentro da pesquisa deles que o normal da expansão intermaxilar é entre 36 e 39 milímetros. Então, anota aí. Quanto que eu tenho que expandir na dentição permanente? De 36 a 39. Eliezer, e na precoce? Aguarda lá que a gente vai chegar já, tá? Vamos chegar lá. Então você já fica sabendo. Então, por exemplo, você pegou um adolescente, um pré-adolescente, 12 anos, ok? Aquela maxila assim, você, odontopediatra, pegou aquele adolescente, já você vem tratando ele, sabendo, pô, um dia eu vou colocar, lá. Beleza, chegou lá, 12 anos de idade, 10 anos de idade, qual é a distância intermolar? 36. 36. Você tem que saber aquele negócio, nem muito a mais, nem muito a menos, uma margem de segurança. Então aqui tem 36 a 39, tá? Então se a norma é 36, quando você pegar o seu cliente e de repente você quer medir isso, você pode pegar já moldar ele para fazer um estudo, né? Você já fala, pode até falar para a mãe, falar, a mãe vai precisar colocar um aparelho no céu da boca. Bom, você já viu, tem falta de espaço, você quer ganhar espaço, pode ser um aparelho ortopédico, qualquer um que vai um parafuso ali, um aparelho ortopédico funcional removível, né? Ou pode ser um raso, um Hyrax, né? Pode ser um raso removível, não importa, é um aparelho que vai lá no céu da boca. Mas, cara, será que eu vou ter que usar um Hyrax nesse daqui? Então aí você molda ele. Sabe aquela sessão que você vai padronizar, né? A tua sessão de fotos, você aproveita e dá uma moldada nele só para saber a distância. Pá, foi menos de 36, você vai ter que abrir essa sutura. Tá legal? Então, um estudo de McNamara que trouxe isso daí pra gente. Então, posicionar o parafuso Hyrax é super importante, gente. Para a gente saber o quanto que vai abrir. E não só para abrir a sutura, mas também você não provocar muita inclinação. Então, se você não sabe a localização do centro de resistência, o que você vai fazer? Você vai abrir muito mais a inclinação do dente do que movimentar as raízes. Como é que funciona quando trabalha ele no centro da resistência? Ele vai ter uma movimentação de coroa, mas vai ter também uma movimentação de raiz. Isso aqui, essa movimentação, vai excitar as tábuas ósseas também, vai ter um vetor, e a gente vai ver, que a gente chama hoje de envelope, né, de expansão, e a gente vai ver o quanto que vai abrir, né, e abre bastante. Mas é saber realmente a localização disso. Você está vendo aqui, ó, no desenho, que a localização está onde? Está no centro. Então, se você pegar a cervical um pouco mais para baixo, vamos pensar assim, um pouco mais para baixo, a cervical um pouco mais para baixo. E vai depender também do quê? Da anatomia. Né? De repente,
você vai querer abrir 7, vai abrir 9, vai abrir 11. Primeiro não tem anatomia, não vai ficar bem no centro, vai ficar ruim esse aparelho. Uai, vou abrir 7 para depois colocar um de 11. Aí vai do seu planejamento. Então, diagnóstico e planejamento, pessoal, é muito importante para o sucesso até de você colocar um expansor para fazer uma abertura da sutura palatina mediana, tá? Então, muitas vezes você acha que não precisa abrir tanta sutura, mas precisa, né? Então, realmente você precisa aprender a fazer esse diagnóstico e planejamento. Não é complicado, mas você precisa ficar atento a esses detalhezinhos, né? Então, a discrepância transversal maxilar, análise de modelos. Então, o McNamara, né, estudou, fez a previsão. Então, menos de 36 milímetros necessita fazer 36 milímetros, menos do que isso, 35, 34, 32 e vai para baixo, necessita fazer a expansão, precisa fazer essa abertura da sutura, tá? Esses slides que vocês estão vendo é do Dr. Gurgel, né? Inclusive foi do curso que eu fiz do MAPRE, e ele explicando toda a história. Eu achei muito interessante trazer para vocês. Então, olha só. Então aqui, pessoal, olha aqui, você tem uma mordida cruzada posterior, e a outra aqui sem a mordida cruzada posterior, tá vendo a setinha ali, ó, né? Qual é que eu tenho que abrir? Eu vou abrir sem mordida cruzada posterior ou vou abrir com a mordida cruzada? Porque tem mordida cruzada. E é interessante, gente, num curso que eu dei para odontopediatras, eles falavam assim, lá no curso de odontopediatria, o professor falou assim, tá cruzado, põe um Hyrax. Tá cruzado, põe um Hyrax. Eu falei, não é assim, tá cruzado, põe um Hyrax. É quanto está cruzado. Ou nem sempre uma mordida cruzada precisa de um Hyrax. Precisa de uma expansão de sutura, precisa de um aparelho dessa magnitude. Então, por exemplo, esse caso a gente está vendo ali, né? Vamos acompanhar. Então, esse daqui é um envelope, né, da discrepância transversal. O que eu quero colocar aqui para vocês é que, olha só, a interpretação, ó, lado palatino e lado vestibular. Então, só o uso do aparelho ortodôntico vai trazer de expansão? Em torno de 2 milímetros. Vamos pegar só aqui a palatina. Eu colocando um expansor fixo, um Hyrax, né, ou um MAPRE, eu vou abrir 4 milímetros. Numa expansão cirúrgica, mais 7. Então, você vai somando tudo isso. Então, mais chega lá, ó, distância intermolares. Aonde você vai pegar a distância intermolares? Você pode pegar na radiografia, você pode pegar nos modelos. 31 a 35 a 31, efeito dento-alveolar. Então, distância intermolar de 35 a 31, efeito dento-alveolar. É um efeito dento-alveolar. Distância intermolares abaixo de 31 é um efeito esquelético. Você vai precisar de uma abertura de sutura. Entendeu? Então, você vai medir lá. Ó, o valor normal nos modelos, 36. Nos modelos, 36. Ok. Medir lá. Deu 34. Então eu preciso do efeito dento-alveolar. Aí vai das outras nuances do problema. Se é um defeito dento-alveolar, então eu posso fazer com ortodontista um aparelho fixo, colocar um fio TMA posterior, extraoral não, intraoral, mas ele é um gancho, né, virado que você põe lá atrás com TMA 0,8, 1 milímetro também você pode utilizar e ele abre. Ele abre, se amarra junto e ele abre bem legal. Eu já fiz isso com fio de aço, também deu certo. Para os odontopediatras, né? O que você vai fazer? Cara, é dento-alveolar. Põe um RAS removível se ele for cooperativo. Ou se você já tem que fazer um avanço ou qualquer outra, já quer utilizar um aparelho ortopédico funcional, você vai colocar um parafuso. Você entendeu? Agora, abaixo disso já é um defeito ósseo.
já é um problema, é um efeito esquelético que você precisa. Se é um efeito esquelético que você precisa, então você vai para o Hyrax, ok? Muito bem, vamos lá. Então, olha só, medindo, né? Aqui não está dando para vocês para ver, né? Mas aqui, olha, esse daqui está com 39. Quem é esse daqui? É o que tem a mordida cruzada. E esse aqui está com 31, se eu não me engano. Então, esse daqui, ele está com 31, não tem mordida cruzada, mas é o que eu vou usar o Hyrax. Vocês entenderam? E esse daqui tem mordida cruzada. O que eu vou fazer? Bom, se eu vou fazer ortodontia fixa, nesse caso eu também abriria um pouco, né? Ou colocaria moles, etc. Aí vai de cada um, tá? Mas, odontopediatra, você pode colocar um rasgo removível. Deixa a criança andar. Você quer fazer um avanço, vai usar um SNI, ou você pode usar até um clamp com parafuso também, dá bem certo. Põe algumas molinhas, algumas alças. Você pode colocar a alça aqui, já colocar esse dente aqui no lugarzinho também. E legal, né? Você fez um baita de um tratamento, consegue sim. Né? Eu já consegui deixar entrar esses caninos assim, ó, nem bem nesse aspecto assim, colocando bolinha de resina, acrescentei uma alcinha e direcionei o canino aqui para esse lugar. Lógico, né? Ficou tudo alinhado, né? Mas pensa a felicidade da mãe, né? Estamos ali para fazer as pessoas felizes também, né? Então, dá para fazer bastante coisa. Então, entenderam? Nem só porque você tem uma mordida cruzada é que você tem que usar um Hyrax. Não. Se fosse ortodontia, botão, elástico. Pronto. E acabou, está resolvido. Né? E você vê que aqui não está cruzado e precisa fazer uma expansão esquelética. Então, o diagnóstico, como é que eu faço isso? Então, o diagnóstico diferencial. Então, primeira coisa, o clínico, examinar, ver, né? Ver a dimensão do corredor bucal, dar um sorrisão, ver o corredor bucal, está muito escuro, aquela arcada fechadinha, aquele sorrisão largo, aquela boquinha, corredor bucal defeituoso. Então, isso nos indica, nos sugere uma expansão. A TLPA com análise Ricketts, como foi mencionado da outra vez. Tomografia com índice transversal maxilomandibular. Então, hoje a tomografia ela é muito boa. Então, pede para essa análise de distância intermolares, né? De molar a molar na furca. Aí está lá, vamos fazer um corte oclusal. A hora que está aparecendo a furca, vai ter um pontinho ali, e eles vão medir isso para você. Cara, ali é certeza, né? Hoje com a tomografia dá bem certo isso, né? Também na tomografia, a diferença de maxila e mandíbula, que também é bem interessante, né? Acho que a gente vai ver aqui, não vou adiantar para vocês. E os modelos, né? A largura maxilomandibular, a distância intermolares também superior, como a gente já viu aí no exemplo do estudo de McNamara. Gente, com isso daqui é o diagnóstico diferencial, anota aí.